As substâncias químicas fazem parte da natureza. Já foram catalogadas aproximadamente 100.000 substâncias químicas. Os exemplos de produtos químicos são diversos e estão constantemente presentes na vida dos indivíduos. Risco químico é o perigo a que determinado indivíduo está exposto ao manipular produtos químicos que podem causar-lhe danos físicos ou prejudicar-lhe a saúde. Os riscos químicos no trabalho podem aparecer em 3 estados: o gasoso, líquido e o sólido. Além do mais, podem ser classificados como poeiras, fumos, névoas, gases, vapores, neblinas, dentre outros. Os danos físicos relacionados à exposição química incluem desde irritação na pele e olhos, passando por queimaduras leves, indo até aqueles de maior severidade, causado por incêndio ou explosão. Os danos à saúde podem advir de exposição de curta e ou longa duração relacionadas ao contato de produtos químicos tóxicos com a pele e olhos, bem como a inalação de seus vapores, resultando em doenças respiratórias crônicas, doenças do sistema nervoso, doenças no rins e fígado e até mesmo alguns tipos de câncer. Por isso, é importante que esse indivíduo tenha sempre um acompanhamento médico. As substâncias químicas podem provocar vários tipos de danos à saúde, mas a primeira condição para que elas provoquem algum dano é que entrem em contato ou penetrem no nosso corpo. Onde os agentes químicos podem ser encontrados na natureza? Tais agentes químicos são compostos que podem entrar no organismo através das vias respiratórias, nas formas de poeiras, fumos, gases, névoas, neblinas e vapores. Isso através da exposição, do contato, da inalação ou da ingestão. São chamados de aerodispersóides, por serem pequenas partículas em suspensão na atmosfera, que são formadas por rupturas de outros materiais. Quanto maior o peso da partícula, menor o tempo de permanência do ar, e também depende da velocidade do movimento. Névoa e neblina. Névoa. Suas partículas são produzidas mecanicamente, como por exemplo, tintas em sprays. Neblinas. São produzidas pela condensação dos vapores, como por exemplo, a neblina de gasolina. Poeiras. As poeiras podem ser poeiras minerais, decorrentes da ruptura em rochas, formando assim partículas que se manterão suspensas no ar. É o tipo de poeira em ênfase no anexo 12 da NR15. Poeiras vegetais. São comuns em processos industriais que envolvem vegetais. É prejudicial à saúde, podendo causar problemas como a bagaçose e bicinose. Poeiras alcalinas. Advém da ruptura do calcário. Apresenta risco por conta da inalação. São responsáveis por gerar doenças como a enfisema pulmonar. Poeiras incômodas. Quando a poeira interage com outros agentes que agridem a saúde. Os problemas que causam a saúde são decorrentes também da inalação, em que, logo após, poderá comprometer todo o sistema respiratório, e quando transportada pelo sangue, alcança os outros órgãos, prejudicando-os também. Fumos. Advém de processos de condensação de vapores. São originados de substâncias que, em condições normais de temperatura e pressão, se encontram no estado sólido e são voláteis, como, por exemplo, o processo de fundição do fumo de chumbo e do fumo de zinco. Gases e vapores. Podem ser classificados em irritantes, são substâncias que possuem ação local, podendo ocasionar inflamações nos tecidos, sendo, por exemplo, os irritantes primários e os irritantes secundários. Podem ser também asfixiantes, elementos que impedem a obtenção e utilização do oxigênio. Podem ser também asfixiantes simples e asfixiantes químicos. E também podem ser anestésicos. Atuam no sistema nervoso central, apresentando ação de anestésio. Bom, muito bem. Falar sobre que fatores contribuem para o risco. Muitas vezes, porém, no lugar que se trabalha com um tipo de substância química, existem muitos trabalhadores doentes, ou pelo menos com queixas devido ao ambiente de trabalho, enquanto que outra empresa que usa o mesmo produto, todos os trabalhadores estão saudáveis, e em outras ainda existem poucos deles com algumas reclamações. Isto ocorre porque o risco
de se ter um dano trabalhando com produtos químicos depende de vários fatores químicos, chamados fatores de risco. Então, aqui na nossa figura 1 nós temos na verdade aqui uma imagem, certo? E ela busca representar a real situação do trabalhador que lida com esses agentes de risco, certo? Aqui nós podemos ver que esses fatores eles vão atuando diretamente no trabalhador. Nós temos aqui os fatores ambientais, os extrínsecos e os fatores relacionados com a empresa. E logo ali nós temos os fatores intrínsecos. Ainda que ele não vai agir diretamente no trabalhador, ele vai ter uma forte influência, certo? Fazendo com que esse trabalhador, com que surja um efeito, certo? Que provavelmente esse efeito seja negativo, certo? Que esse efeito ele virá por meio de uma resposta, e essa resposta seria o grau que vai se encontrar esse dano no trabalhador, certo? E aqui tem a escala, essa escalinha aqui da resposta, que é nula, leve, moderada, severa e a morte. Então, falar sobre os fatores extrínsecos, certo? Esses fatores, eles são a limitação que o trabalhador recebe, seu estado de nutrição, isto é, se ele recebe nutrição em qualidade e em quantidades suficientes, do hábito de fumar, do consumo de álcool, do consumo de medicamentos e dos hábitos de higiene pessoal, como lavar as mãos, que podem estar contaminadas com produtos químicos antes das refeições, trocar as roupas contaminadas antes de sair do trabalho, a capacitação do trabalhador para exercer sua atividade também pode ser considerada como fator extrínseco. Esses fatores podem ser modificados ou através da educação ou da capacitação. Certo, os fatores intrínsecos. Esses fatores são diretamente ligados com a pessoa, como a idade, o sexo, a obesidade, fatores genéticos, sustentabilidade individual e exposição prévia. Todos também estão relacionados com a possibilidade do aparecimento ou não de danos à saúde. São fatores que não podem ser alterados. A presença de substâncias químicas nos ambientes de trabalho possibilita a exposição dos trabalhadores a estes tipos de produtos. Ocorrendo a exposição, o agente químico poderá ser introduzido no organismo através de uma ou mais vias, como a respiratória, cutânea ou digestiva. Via respiratória compreende um sistema formado pelo nariz, boca, faringe, laringe, bronquíolos e pulmões, e trata-se da via de entrada mais importante para a maioria dos contaminantes químicos. A quantidade total de um contaminante absorvido por via respiratória está em função da concentração da substância no ambiente, do tempo de exposição e da ventilação pulmonar. Via cutânea ou dérmica compreende toda a superfície que envolve o corpo humano. Nem todas as substâncias podem penetrar através da pele. Algumas conseguem atravessar a barreira cutânea diretamente e outras são veiculadas por outras substâncias. Via digestiva ou oral compreende o sistema formado pela boca, faringe, esôfago, estômago e intestinos. No entanto, pode assumir a importância quando é permitido aos trabalhadores comer ou beber nos postos de trabalho. Via parenteral se entende como a penetração direta do contaminante químico no organismo através de uma descontinuidade da pele, como uma ferida ou punção. De modo geral, a toxicidade das substâncias é expressa através de estudos de sua toxicidade aguda, demonstrada por meio de três conceitos principais na verificação da toxicidade de uma substância. São eles a dose, o efeito e a resposta. A dose corresponde à quantidade de substância química introduzida no organismo por uma das vias de entrada no organismo, principalmente a oral, dérmica e intraperitoneal. O efeito corresponde às alterações bioquímicas, morfológicas ou fisiológicas produzidas devido à exposição a agente químico, e a resposta, que corresponde à taxa de incidência do efeito, ou seja, indica a proporção da população que manifesta um determinado efeito. Os primeiros cuidados a serem tomados. Ao lidarmos com produtos químicos, é necessário ter ciência da importância de estarmos verificando a cada etapa dos procedimentos os seguintes requisitos. Recebimento dos produtos químicos. O recebimento constitui a primeira etapa da manipulação destes produtos: identificação, registro, controle de entrada. Produtos sólidos e líquidos. Verificação do estado da embalagem quanto a danos ou ausência de rótulos. Dados do rótulo. Observar estes dados devem oferecer informações claras a respeito das características físico-químicas do produto, nível de toxicidade, cuidados específicos, neutralizantes a serem utilizados em caso de rompimentos, derramamento ou outro acidente. Verificação do prazo de validade e também a presença da ficha de segurança. Gases comprimidos. Verificação do estado dos cilindros, garrafas e botijões,
devem ser recusados caso apresentem qualquer dano aparente. Verificação do prazo de validade, inspeção das válvulas quanto à vedação, verificação das cores do capacete quanto ao cumprimento das normas da ABNT, por exemplo no caso de nitrogênio, parte superior preta e parte inferior cinza, e também a verificação da existência das etiquetas de identificação fixadas no produto. Controlar o risco significa diminuir e, se possível, eliminar a possibilidade do produto químico vir a provocar um dano. No entanto, para controlarmos, devemos primeiramente fazer o reconhecimento dos riscos no ambiente de trabalho. Nessa fase, é importante conhecer quais os produtos químicos que chegam na empresa e se eles são usados da forma como chegam ou se são modificados. Em caso de modificações, que outros produtos podem se formar. É preciso conhecer que tipos de problemas os produtos poderão causar, que tipos de ações eles poderão provocar na pele e, se ele penetrar no corpo, que danos poderá causar à saúde. No caso de produtos que estão prontos, é possível simplesmente verificar as informações inseridas no seu rótulo. Ainda assim, devemos nos manter atentos se o rótulo foi bem feito e aquelas informações são confiáveis. Passado pelo processo de reconhecimento, agora chegamos à etapa de avaliação do risco. Sabendo o que existe e o que as substâncias podem causar, é necessário avaliar, isto é, saber que riscos estão correndo os trabalhadores com estes produtos, riscos que são classificados pequeno, médio ou grande. O reconhecimento de queixas e sintomas que os trabalhadores podem estar tendo é um fator também relevante na avaliação. Saber como é sua atividade, sua jornada de trabalho, se há revezamento no trabalho, seus hábitos de higiene e se ele usa algum tipo de equipamento de proteção coletiva ou individual, ou se ainda há informações de algum trabalhador doente ou afastado por acidente com produtos químicos naquele local. De todos os fatores que vimos, não temos condições de interferir nos chamados fatores intrínsecos, que dependem diretamente do trabalhador. Porém, podemos interferir nos extrínsecos, aqueles que estão relacionados com o ambiente e com a empresa. Para que possamos conseguir a maior redução possível de riscos, precisamos primeiro fazer o possível para que o produto químico não saia do lugar onde está sendo manipulado ou guardado, isto é, não deixar espalhar pelo ambiente. Se não possível, precisamos evitar que ele entre em contato com o trabalhador. A utilização do equipamento de proteção individual só deve ser considerado como o último recurso, quando as outras medidas não puderem ser feitas. E quando o EPI for necessário, é preciso que ele seja de qualidade muito boa e própria para o agente químico presente no ambiente, dando sempre ressalva à limpeza dos EPIs.